Saudações, turma. Tive uma pane aqui com a live, com a internet. Peço desculpas aos que estavam acompanhando e obrigado ao mesmo tempo por ter tirado esse tempo de conhecimento. E vamos que vamos. Será uma semana do emagrecimento. Vamos compartilhar dicas aplicáveis e entender os porquês de vocês não conseguirem perseverar no processo de emagrecimento. Perfeito? Então vamos resolvi fazer em um vídeo aqui esse ensinamento dessa live e numa próxima live a gente já vem com outro tema e, se Deus quiser, sem nenhum imprevisto. Primeira coisa, semana do emagrecimento, entregarei para vocês, né? Tudo que envolve o processo de emagrecimento que vocês precisam saber para aplicar, tá? E para quem é essa live? É para você, atleta da vida real, mãe, pai, estudantes, pessoas que possuem uma vida corrida, mas mesmo assim precisa emagrecer. Hoje conversaremos sobre os erros mais comuns, por que as pessoas fracassam dentro do processo de emagrecimento. Você, por informação, sabemos que não é. Você acompanha uma blogueira fit, você acompanha um atleta de performance ou algum outro famoso influencer, enfim. Você acompanha todos eles acordando, fazendo aquele cardio perfeito, tá? Mas mesmo assim, 80% da população está em sobrepeso. E aí? Aonde está a pane? Aonde está a ferida? E nós, treinadores, nós da área da saúde, devemos ter um olhar mais profundo enquanto a isso. Por que as pessoas fracassam? Porque 80% ainda está em sobrepeso, com esse tanto de academia que tem, com esse tanto de marketing relacionado a treinos possui. Vamos lá. Primeiro ponto, por que as pessoas fracassam? Motivação excessiva, estar na academia todos os dias, querer estar na academia todos os dias, dietas malucas, recompensas rápidas e o principal de tudo, falta de estratégia. Para o emagrecimento é preciso estratégia para que haja adesão, constância. Perfeito? E qual que é a pane disso tudo? Você, atleta da vida real, quando decide eu quero emagrecer, cria uma motivação tão grande, uma motivação tão excessiva em cima desse sonho, dessa busca, desse objetivo, que é aí onde que está a pane. Aí onde que está a pane. Pequenos hábitos sempre irá vencer uma motivação. O que quero dizer com isso? Nada adianta você querer se comprometer, construir na sua cabeça uma vida, uma rotina cardio 1 hora, querer estar na academia 6 vezes na semana, sendo que você não vai conseguir. E é por isso que existem os recomeços. É por conta disso. Motivação excessiva, querer estar na academia, enfim, mais de 5 vezes na semana, querer realizar todos os dias cardios de 1 hora, restringir alimentos sem ter uma noção nenhuma do que isso ocorre, aonde acaba que vocês vão largar, abandonar todo esse processo que vocês sonham, que é um emagrecimento. E quais são os erros mais comuns? Entendemos ali, né, quais são os comportamentos das pessoas quando decidem emagrecer e é onde acabam flertando com a desistência por conta de que recompensas rápidas, motivação excessiva, falta de estratégia, dietas malucas. Entendemos isso. É um ponto de partida. Agora, quais são os erros comuns, as barreiras que impedem vocês de iniciarem um processo de emagrecimento? Querer estar numa academia top. Isso pouco importa. Você precisa treinar com intensidade. Então, pode ser qualquer academia. Busque a academia bairrista, que em logística, a que mais vai te atender dentro do seu trajeto, da sua rotina. Primeiro ponto, dieta restrita. Nada adianta querer você cortar, zerar carboidratos na sua cabeça. Vou parar de beber. É um cara que a vida inteira construiu essa gordura através de churrascos, ambientes desfavoráveis, né? Com amigos. É gostoso, mas é desfavorável relacionado à saúde. Isso todos nós sabemos. E muitas vezes não tem como. Você vai estar presente, enfim.
Você construiu essa gordura, levou anos construindo essa gordura. Então, se não aplicar estratégia, se não entender o que faz com que vocês sempre estejam recomeçando, nada adianta. Vocês não vão consertar essa pane. E é isso que eu quero ensinar nessa semana do emagrecimento. Estratégias reais para você estar com o pé no chão, conseguir realizar e conseguir ver resultados. Perfeito? Outro ponto, focar só em cardio. Qual que é a pane de não treinar, não realizar o treino de força relacionado ao processo de emagrecimento? O processo de emagrecimento, qual a importância do puxar pesos dentro do processo de emagrecimento? No momento, no período, na fase que vocês estão puxando peso, que você está realizando trabalho de força, seu corpo ele está produzindo hormônios, ele está deixando seu metabolismo mais eficiente para o processo de gordura. Então, puxar pesos é de extrema importância estar dentro do processo de emagrecimento. Só o cardio, ele emagrece, vai te emagrecer, aliado ao déficit calórico, que vai ser outro tema para outro vídeo, outra live que iremos conversar, que é um conceito fundamental para o emagrecimento, o déficit calórico. Porém, iremos tirar só uma aula só para ele, entender o que é esse déficit calórico. Mas então, realizar só o cardio pode emagrecer, aliado a um déficit calórico, você ingerir menos comidas do que seu corpo está gastando, está correndo todos os dias, enfim, é aquela motivação excessiva, que é onde acaba que um pouquinho mais para frente a pessoa vai abandonar, não vai sustentar. Então o treino de força ele tem um papel fundamental, não somente para a construção de músculos e ganho de força e aquisição de força, mas também para deixar um metabolismo mais eficiente, consequentemente favorecendo um gasto calórico final mais favorável para você relacionado aos alimentos. Então, treinar força vai te deixar mais com seu metabolismo mais eficiente, favorecendo todo na conta final na ingestão de alimentos, uma liberdade maior em ingerir alimentos, em ingerir calorias, por conta desse gasto estar eficiente. Perfeito? Então, puxe pesos. Falta de constância. Sabe aquela pessoa que é tudo ou nada? Eu conheço vários relatos. A pessoa assume o cenário tão perfeito na cabeça dela, só que não olha para a própria vida dela. É uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, que se for treinar vai ser depois do trabalho, vai estar com o estresse lá em cima, é fisiológico. Então, não adianta, não. Essa de tudo ou nada é furada. Vocês vão acabar flertando no meio do caminho com a desistência e sempre recomeços, investimentos, jogado no ralo. E a gente não quer isso, que é um tiro certeiro. Eu vou emagrecer, vou utilizar as estratégias, ferramentas, munições exatas para que isso aconteça. Perfeito? Tá bom, turma. Beleza. De início agora, ó, entendemos por que as pessoas fracassam, tá? Por que as pessoas fracassam. Entendemos os erros comuns. As pessoas fracassam por, vamos retomar, motivação excessiva, dietas malucas, querer estar na academia 6 vezes na semana, recompensas rápidas, falta de estratégia. O treino ele tem que ter estratégia. Nós treinadores, ao montar um treino, um plano de treino para nós, igual a grande maior parte dos meus alunos são atletas da vida real. Quando eu olho para eles me passam um objetivo. Primeiro ponto, volume de treino. Qual o melhor volume vai atender a esse aluno? Qual a melhor frequência de treino ele vai se comprometer ao ponto de não falhar? Tá? Outro ponto, qual a capacidade de recuperação? Você está conseguindo se recuperar ao ponto suficiente, ao ponto de progredir no próximo treino? Do próximo treino você conseguir aplicar um desafio maior do referente ao da semana anterior? Então tudo isso tem que ser levado em conta e tudo isso é individual. Aonde você vai treinar? É na academia, é na sua casa, é numa academia bairrista, que tem uma mesa de supino e uma gaiola de agachamento apenas? Tudo isso é levado em conta e isso é individual. Por isso que processo de emagrecimento é estratégico, para que vocês consigam possuir adesão. Entendemos o porquê as pessoas fracassam e o que elas precisam. Erros mais comuns. Quais são os erros mais comuns que você acaba flertando na desistência, no processo de emagrecimento?
acreditar que precisa estar numa academia top, acreditar que precisa só fazer cardio, acreditar que querer um ritmo de um plano de treino, você planeja um cenário tão ideal, tão perfeito na sua cabeça, mas não condiz com a sua rotina. Então, esses são erros comuns, que são os pontos de partida onde faz com que a pessoa leve 1, 2, 3, 4 semanas e depois acabou. Larga a mão, porque vê que vai cansar, vai gerar estresse, o corpo vai ficar inflamado, não vai ter recuperação suficiente e não vai progredir nos treinos, vai sentir dores. E isso acaba desanimando, é normal, eu entendo. Então, essa semana eu quero ensinar vocês estratégias e munições para vocês aplicarem e conseguir conquistar o objetivo de vocês, que é mandar gorduras embora, construir músculo, ganhar força. E isso é o que 80% da população nossa precisa. Então, eu como treinador da área da saúde, é meu dever ter esse conhecimento e olhar com carinho, né, essa profundidade que é a desistência dentro de um processo de emagrecimento. Agora, beleza, entendemos todas as panes iniciais. Agora eu vou passar algumas estratégias que são pés no chão, que vocês vão conseguir aplicar dentro da rotina de vocês. Primeiro ponto, movimentos diários. Você precisa entender, no processo de emagrecimento, você tem que queimar energia, mandar energia embora, mandar essas gorduras através da sua disposição, do seu descarrego energético. Então, movimentos diários, avise ao seu corpo, sinalize ao seu corpo, eu estou mudando, eu estou me movimentando. Primeiro ponto, pé no chão, coisa simples, básica que você pode fazer agora, que você, ao invés de subir um elevador, suba na escada. Coisa simples. Lembra que eu falei das motivações excessivas, querer tudo ao mesmo tempo, ou é tudo é nada. Não, o processo de emagrecimento é lento. Então, primeiro ponto, sinalize ao seu corpo, eu estou me movimentando, eu estou mudando. Primeiro, regra básica. Outro ponto, regras pequenas. Coloque uma regra pequena. Todo dia, para merecer meu café preto, eu vou pagar 10 flexões, eu vou realizar 20 agachamentos. Regras pequenas que vocês vão conseguir ter adesão, tá bom? E isso, ó, pode permanecendo com a comida que vocês comem, levando a rotina que vocês levam. Porém, comecem apenas com essas pequenos hábitos, pequenos comportamentos, de forma em constância, vocês consigam permanecer. Então são coisas pequenas. Eu acordei para merecer meu café, 10 flexão, 20 agachamento, 1 minuto na prancha, enfim, 100 polichinelo, não sei, coisas que vai ser, vocês vão conseguir permanecer e vão conseguir ter adesão. Regras pequenas, perfeito? Outro ponto, se você já está com pontapé inicial, quero treinar, Zé, dentro de uma academia, preciso emagrecer, já entendi que preciso puxar peso. Comece 2 vezes na semana. Você, atleta da vida real, possui uma vida corrida. Comece 2 vezes na semana, apenas. E com uma estratégia de treino bem estruturado, para que você consiga performar, consiga conquistar resultados ao menos 2 vezes na semana, é possível. Nos outros dias, ó, uma dica, pé no chão, para que vocês apliquem, você que já está no processo de emagrecimento dentro de uma academia. Realize o método de treinamento chamado HIIT, que são os treinamentos de alta intensidade intervalado com descanso. Isso que gera um gasto calórico favorável em um curto tempo. Você é uma pessoa vida real. O treino ele tem que ser rápido e objetivo. Quanto mais, enfim, você estiver na vida real com seus compromissos, melhor vai ser para vocês, enfim, conseguir permanecer no treino e observar que o treino ele não é uma barreira dentro da vida, da rotina suas. É um complemento, ele entrou para ficar. Então, utilizar essas estratégias de treinos que entregam um gasto calórico favorável alto, porém em um curto tempo, realizar treino de força ao menos 2 vezes na semana, mas bem forte, aquele treino intenso. É isso que vocês precisam como ponto de partida. Vocês não são atletas de performance. Você não é um bodybuilder. Você tem que entender isso e entender o que está levando aos recomeços. E isso já conversamos agora anterior. Os erros mais comuns,
as motivações excessivas, as dietas malucas. Não. Comece com o básico, bem planejado, bem estruturado, de forma estratégica. Aí sim vocês vão conseguir emagrecer da mesma forma que eu observo os meus alunos com o plano de treino que eu entrego para eles. Relacionado a isso, a vida deles, a capacidade de recuperação, a melhor frequência, o melhor volume. E no mais é isso, turma. Essa primeira seria uma live, essa primeira aula é para entendermos os pontos que estamos errando. Não é o treino, não é a academia, não. O buraco é mais profundo. E essa semana irei ajudar vocês, municiar vocês com ferramentas, com estratégias para vocês aplicarem já na rotina de vocês. Coisas que vocês consigam sustentar, consigam ter adesão, que consigam ter constância. Isso vai levar ao emagrecimento. Então, esse primeiro tema, esse primeiro vídeo, essa primeira live, o assunto foi esse: os erros mais comuns. Por que as pessoas fracassam no processo de emagrecimento? Agora, para uma próxima aula, já será um tema aplicável, que será estratégias de treinos em curto tempo, que você que precisa emagrecer, quais as melhores estratégias, quais são os melhores exercícios que eu preciso realizar que irão me favorecer dentro de um processo de emagrecimento, favorecendo um gasto calórico favorável para o déficit que você precisa. E permaneçam, compartilhem esse vídeo, agora que foi formato de vídeo, iria ficar salvo essa live. Peço perdão pela pane que tive e tamo junto durante uma semana, vamos seguir junto. Semana do emagrecimento, compartilhem, convidem, tá aberto qualquer dia que chegar as pessoas aí, vamos acompanhando da onde pegou. Vou deixar os vídeos salvos desde a primeira aula até a última e vou entregar bastante conteúdos e coisas aplicáveis, e-books. Vai ter um período aí, não lembro qual dia, que vou entregar um e-book eficiente para vocês aplicarem. E é hora de emagrecer. 80% da população emagreçam. Está em sobrepeso, está em obesidade. Né? Hoje, a maior parte do meu público é 35, 40, 50 ali. Alguns 50 mais presenciais, alunos. Mas a maior parte são pessoas novas. Temos que entender, a conta vai chegar. Hábitos desfavoráveis, comportamentos desfavoráveis, ambientes desfavoráveis, uma hora a conta chega. E é relacionado um dos maiores, né, se pegar aí as maiores panes são através do excesso de gordura, falta de mobilidade, falta de movimento, e isso desencadeia fisiologicamente N fatores negativos, como doenças crônicas, enfim. Então, vamos emagrecer, vamos puxar pesos. Obrigado você que entrou na live, peço desculpas pela pane que tive. E esse vídeo está aqui, com todas as informações que foram passadas na live até o momento que ela caiu. E vamos que vamos. Tamo junto, obrigado. Primeira aula, uma semana completa até quarta-feira que vem. E vamos permanecer junto. Primeiros pontos agora, então esse foi o tema principal, que foi os erros mais comuns, porque as pessoas fracassam. Entendemos isso, passei algumas dicas rápidas: se movimente, sinalize ao seu corpo, acorde, faça uma flexão para merecer o café, e amanhã eu já venho com algo mais aplicável relacionado aos treinos. Perfeito, turma? Obrigado, tamo junto, até amanhã.